Graça divina e ego ISS é um assunto extremamente importante e que precisa ser bem compreendido para que se possa ter o benefício que a graça propõe. A graça divina atua o tempo todo, não acontece uma hora aqui outra hora ali, com uma pessoa sim, com a outra não. Isso é o tempo todo. A centelha divina emana a graça, que também pode entrar na vida da pessoa através de um livro, um filme, um evento, uma pessoa, N maneiras. O todo tem à disposição para transmitir a graça divina, um presente para todos os seres que deixam e que estão preparados para receber. É uma onda, uma frequência X que é direcionada para cada pessoa, cada ser. Para essa onda ser assimilada, é claro que o receptor tem que estar disponível para entrar em fase com a onda que está chegando. É por essa razão que, por mais que o todo derrame a graça divina em todos, no universo inteiro nem sempre ela é bem recebida, que a graça divina, evidentemente, tem o 5 graça divina e ego paradigma do todo, e o paradigma do todo é algo muito particular e muito diferente do que a maioria das criaturas pensa. Então a pessoa quer um presente, mas de acordo com o ego dela a pessoa não quer um presente do todo, ela quer um presente de acordo com o próprio ego e isso dificulta extremamente dar o presente para a pessoa. Por quê? Porque o todo não tem como dar o presente que o ego da pessoa quer. Vê se fica claro isso. A pessoa quer o impossível, porque o paradigma do todo é alegria e amor, amor e alegria, compaixão. Esse é o paradigma, essa é a onda da graça, como que se a pessoa impusesse o ego querendo que seja diferente disso, diferente de alegria, de amor, de compaixão, diferente do que o todo é. A pessoa não quer o todo, ela quer o ego, então não tem como a graça divina entrar na vida da pessoa. A pessoa pode estar necessitada de N maneiras e não recebe, porque o ego está impondo que tem que ser daquele jeito que a pessoa quer. Isso é impossível. É por essa razão que às vezes ouve-se: Deus não me escuta, Deus não está vendo o que estou passando, Deus morreu, essas coisas assim, como se Deus fosse cego, mudo. O todo tem uma limitação: alegria, amor, compaixão. Esse é o problema e o ego dá. 6 Hélio Couto pessoa quer, vamos fazer o mal para alguém. É isso que o ego quer. O ego quer a graça divina para prejudicar alguém, aí não recebe, porque é impossível. Então essa questão do paradigma é crucial, porque se o seu paradigma não bate, não é idêntico ao do todo, não tem como a graça divina entrar na vida da pessoa. A pessoa pode até receber ajuda terrestre, mas ela ignora, ela não dá a mínima, ela desfaz, ela abusa, ela manipula, ela sabota e o todo através de alguém está tentando ajudar a pessoa, apesar do ego da pessoa, mesmo apesar do ego, continua tentando ajudar. Se a pessoa não tem uma frequência que possa entrar em fase com o todo envia uma pessoa com a frequência que possa ser reconhecida pela pessoa que ele está tentando ajudar, e mesmo assim a pessoa recusa, leva vantagem, acha que quem está ajudando é um otário, é um bobo, que dá para passar para trás, o quanto você quiser, coisas desse tipo. Então, por mais que o todo dê alternativas de recursos e meios para a pessoa crescer, evoluir, poder chegar o mais perto possível dele, a pessoa recusa. Tem a graça pessoal e tem a graça, digamos assim, planetária cósmica. Por enquanto estamos falando da graça pessoal. Você tem 7 graça divina e ego problema e pede ajuda. A ajuda vem sempre, inevitavelmente, mas cai nessa situação que estamos explicando, é preciso que o ego deixe passar a graça, mas você se lembra daquela pessoa que falou: eu não rezo porque eu não tenho certeza se a vontade dele é igual à minha vontade, então não rezo. Esse é um exemplo perfeito de um ego que não cede 1 milímetro. E isso vocês estão vendo depois de milhares e milhares e dezenas, centenas de milhares de anos, continuam não aceitando a graça, porque tem que ser do jeito que querem. Todos os problemas seriam resolvidos num estalar de dedos se a pessoa deixasse, então quando se fala que precisa ajudar a fulano, beltrano para eles acordarem, é muito mais complicado do que se pensa, porque eles não estão dormindo, é o ego. Se a pessoa recebe uma ajuda, seja lá o que for, o que ela pensa, muitas vezes, conseguir passar para trás, é um otário, como faz? A pessoa está dormindo? Não, a pessoa está muito acordada, mas está acordada para o próprio ego, para impor aquilo que quer, a própria vontade, em cima da centelha divina, que está tentando ajudar. Todas as sabotagens que a pessoa faz são em função disso, a centelha divina está 8 Hélio Couto tentando que a pessoa caminhe para chegar ao todo, e para chegar ao todo é preciso crescer muito, em todas as áreas, todas as áreas. Aí vem aquela questão, estar no mundo e não ser do mundo.
Sabe o 0 ou 1, só pode ser 0 ou pode ser 1, não pode ser 0 e 1, que é o problema do gato de Schrödinger. Lembra, o gato está morto, está vivo, nem morto, nem vivo ou morto e vivo, 4 situações, e enquanto não abrirmos a caixinha não saberemos o que está acontecendo com o gato. Isso é mecânica quântica. Então, o que a pessoa precisa é expandir, crescer, evoluir, saltar é gigantesco, passo a passo, mas o salto é gigantesco, porque a pessoa está presa na caixinha do paradigma de um planeta qualquer, ainda não avançado. Avançado quer dizer mais próximo do todo, não é avançado tecnologicamente, porque isso não significa nada. Há 12.000 anos, já se tinha chegado a um convívio pacífico, a uma graça planetária. 12, 20, 30, 50.000 anos atrás, 300.000 anos atrás, já existia isso. E como aquilo tudo foi destruído? Porque o ego de algumas pessoas não aceitava a graça divina que mostrava que desta forma funciona bem para todos: paz, harmonia, alegria, amor. 9. Graça divina e ego, crescimento, evolução. Não está bom, não é do jeito que eles querem. Então os ários invadiram o norte da Índia e destruíram tudo que já estava funcionando. A graça divina, em termos práticos, já funcionou em larga escala neste planeta e foi destruída. E a graça continua sendo derramada, mas a partir do momento em que houve essa mudança catastrófica, a graça vem sendo repetidamente recusada, porque se o paradigma do todo fosse aceito, não existiria nenhum problema, literalmente, só crescimento, evolução, aprendizado, cada vez mais trabalho, estudo, bibliotecas, mais conhecimento, mais interiorização, mais meditação, mais colapso da função de onda e os seres iriam se transformando, em larga escala, em seres de luz, isso se a graça fosse aceita. Quando a graça é aceita numa pequena aldeia, um pequeno grupo de aldeias, tudo isso que nós estamos falando é real. Isso ainda existe, por incrível que pareça, isso ainda existe no planeta Terra. É um verdadeiro milagre que ainda exista isso, provando que na prática é possível. Não é que tudo isso seja uma abstração, uma teoria, um sonho, um delírio, uma alucinação de algum místico, não. Existe isso funcionando no planeta Terra, portanto. 10. Hélio Couto, é mais do que possível isso ser realizado. Já se chegou a esse local na perfeição? Não, nem todo mundo está evoluindo, mas o meio, o entorno, a filosofia e a visão de mundo estão perfeitamente adaptadas para receber a graça divina continuamente e não recusar a graça divina, como é o caso do resto, praticamente, do resto do planeta. É possível vivenciar isso, mas para isso é preciso limpar a sombra e a sombra é o resultado de um paradigma errado. Se o paradigma da pessoa não coincidir com o paradigma do todo, ela criará sombra, ela jogará as coisas continuamente na sombra e a sombra, você sabe, é uma energia viva e atuante que vai crescendo, crescendo, crescendo até um ponto em que o inconsciente já não comporta mais tanta sombra. Então a sombra começa a vazar na vida diária da pessoa, na vida prática, e é quando começam a acontecer os atos falhos, os ops, o tempo todo, porque aquilo vaza por todos os poros da pessoa, porque não é possível um ser recusar a ajuda do todo, a graça divina é infinitamente impossível, pura lógica, ok, digamos que o ser é uma pequena bolinha de energia e o todo é o universo inteiro, então. 11. Graça divina e ego, como é que vai caber o todo dentro dessa bola? Lógico, então a bolinha vai enchendo, 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 enchendo até um ponto que começa a vazar sombra por todos os poros da bolinha. Tudo aquilo que foi reprimido, tanto negativo quanto positivo, deveria crescer e se recusa a crescer, jogou para a sombra, toda sabotagem vai para a sombra, todo sentimento negativo que não é conscientizado, isto é, não se deixa vir para o consciente e não se elabora, resolve, cura, transforma, vai para a sombra. Isso significa que muitos sentimentos inconscientes são jogados na sombra, sem nem o consciente da pessoa perceber. Por quê? Por causa do paradigma, o paradigma da pessoa, a visão de mundo, acredito em tais coisas. Tudo aquilo que não combina com o que a pessoa acredita ela joga automaticamente para a sombra. Então como que a pessoa saberá que tem sombra? Pelo resultado da vida dela, simples, pelo resultado. A árvore e os frutos, pelo resultado a pessoa sabe. Como que está a vida dela? Se está crescendo, produzindo, alegre, feliz, etc. Pelo resultado. Se está passando necessidade, se está cheia de dívidas, etc. Pelo resultado a pessoa sabe o quanto que ela foi armazenando de sombra. Toda sombra.
12 Hélio Couto é contra o todo, é contra a luz. Se fosse luz não virava a sombra, é porque a pessoa, por um motivo ou outro, ela age, pensa, sente de forma contrária à essência do todo. Como é que eu vou saber como é o todo para não fazer isso? Simples, e olha que nós falamos de 12.000 anos atrás. Se você olhar Sócrates, Buda, Lao Tse, o Mestre Jesus, são todos de 2000 a 2500 atrás, isto é, há muito pouco tempo, na mesma época, todos, e nós estamos falando de 12.000 anos atrás, percebem? A graça divina já tinha funcionado, já estava funcionando 12.000 anos atrás, aí estragaram tudo e foram estragando, até que se chegou a uma situação em que era preciso haver uma intervenção e que essas pessoas aparecessem no planeta para ensinar o quê? Como o todo é, como o todo pensa, como o todo age, como o todo é. Vejam que levou bastante tempo, mais ou menos, uns 10.000 anos esperando que houvesse uma oportunidade de poder explicar tudo aquilo que eles explicaram. Por que não pôde ser antes? Tentou-se 3.300 anos atrás, também não deu, vocês imaginem se fosse há 5.000 anos. Por que não veio há 8.000 anos, 7.000 anos, 6.000 anos? 13 Graça divina e ego porque era impossível, não seriam aceitos de forma alguma e era preciso um mínimo de tempo para que pudessem explicar como o todo é. Já estava funcionando, mas aí depois que teve toda a invasão foi necessário esperar tudo isso, e aí tudo bem. 2.500 anos atrás, 400, 2.000 vieram explicar o todo, mostrar e vivenciar e a partir daí o planeta tornou-se o paraíso celestial, acabaram-se as guerras, os estupros, virou o céu na terra. Percebam os 2.000 anos de história para trás, tudo que aconteceu e continua acontecendo. É como se não tivessem estado aqui. Se nós olharmos os 6.000 anos atrás, 5.000, 4, 3, é como se não tivesse tido nenhuma instrução, nada, ignora-se completamente, na prática, a graça divina mandou Sócrates, o que fizeram e assim por diante. Até que ponto a graça divina tem que agir para acordar determinadas pessoas, se esses seres de luz não foram suficientes, como faz? Essa é a questão agora dos tempos modernos. Essa é a questão que está se analisando nas instâncias superiores, que planeja o tempo todo como fazer um planeta evoluir, não faltam recursos, claro, entendi, então. 14 Hélio Couto Criatividade, meios de se diversificar o envio da graça divina de N maneiras, é feito, está sendo feito. Como sempre depende de o ego das pessoas receberem de boa vontade ou não. O tempo que isso levará, depende de o ego da maioria aceitar ou não. Os problemas podem continuar por muito tempo, podem continuar. Vejam quantos milênios, os problemas estão aí, os mesmos, vejam quantos milênios, incontáveis, então os problemas podem continuar por mais muitos milênios, podem, porque, um milênio, termos cósmicos, é um piscar de olho, menos até, então um milênio para uma pessoa é bastante coisa, mas um milênio cósmico, um giro terrestre em volta do Sol, é nada. Então os problemas podem continuar por muito tempo, é uma má notícia, é uma realidade, mas sabe aquela situação em que não se pode explicar nada da realidade porque as pessoas não querem saber a realidade, querem ter uma visão cor-de-rosa, toda artificial da realidade e que não querem saber nada do mundo real, mas elas estão vivendo no mundo real, estar no mundo, sem ser do mundo, elas estão no mundo. Elas têm todos os problemas do mundo. Os que não são do mundo não têm esses problemas, mas aqueles que estão. 15 Graça divina e ego no mundo e são do mundo, os problemas do mundo, então esses problemas todos desses milênios passados permanecem. É só ver as notícias dia a dia no mundo todo, ler história, tudo igual, tudo permanece e tudo pode permanecer assim por muito tempo ou, sabem, né, quando tinha pouca população, os problemas eram menores, agora tem muita população, os problemas são maiores, à medida que isso aumentar, os problemas ficarão maiores, é lógico. Antigamente, você andava na rua, tinha pouco carro, agora você vê o que acontece hoje, imagina daqui a 10 anos, 20, 30, 50, a não ser que os problemas sejam resolvidos e a não ser que a graça divina seja aceita, a não ser que o paradigma divino seja aceito, já falamos, para saber se o paradigma divino é assim ou assado, é só olhar o resultado, só isso. Não está funcionando, tem algo errado com aquilo e qual é o parâmetro definitivo de comparação para saber se está funcionando ou não está funcionando? O todo, mas eu não quero viver do jeito que o todo quer. Bom, então você tem um problema seríssimo, porque não tem como sair do todo.
O todo é tudo que existe, tudo, portanto, não tem para onde ir, não tem. 16 Hélio Couto Fronteira para passar para o outro lado, não existe, é por essa razão que mesmo todas as mitologias, ao longo da história, explicando exatamente isso, a maioria nunca quis saber disso, nunca quis entender isso. E continua falando que não se sabe. Isso que nós estamos explicando, que não se sabe. Você tem os arquétipos e depois dos arquétipos, não se sabe. E quem criou os arquétipos, não se sabe. Como os arquétipos apareceram? Não se sabe, mas se sabe que os arquétipos existem. Por quê? Porque as pesquisas, a vida diária, mostra que a pessoa está debaixo de determinado arquétipo, vivendo a vida dela de acordo com aquela emanação que vem do alto. Arquétipo A, B, C, D, I, F, G, T e N. Isso para quem estuda certa área da psicanálise ficou mais do que evidente, então eles, até certo ponto, já aceitam arquétipos, isso foi desde sempre, desde sempre. Não teve um dia na face da Terra em que os seres que estavam aqui não acreditavam que existiam arquétipos, porque eles viam na prática como a vida funciona, então a prática mostrou que tem o arquétipo A, B, C, D, I, F, G, H, I, J em todo o planeta, em todas as tribos, em todas as civilizações, todos chegaram à mesma conclusão, toda a mitologia do planeta inteiro. 17 Graça divina e ego é isso, a história dos arquétipos e a explicação de como tudo isso surgiu, de como tudo isso é. E o que foi feito disso? O que foi feito com toda a mitologia que já houve neste planeta? O que foi feito com o conhecimento dos nativos americanos, as 500 nações? O que foi feito com aquilo? E na Índia, e no Egito, e os Incas, e assim por diante. Estamos explicando a mesma coisa que há 100 mil anos, 300 mil anos, já se sabia, já tinha sido explicado e os problemas persistem. Por quê? Porque continuamos em termos de civilização recusando a graça divina e achamos que a graça divina é um favor especial para fulano, beltrano, ciclano, porque entender e aceitar que a graça divina é derramada a todos o tempo todo, e que as pessoas estão recusando, isso é muito impactante, é muito problemático de assimilar essa ideia, de que o todo derrama, e se você acha um livro numa biblioteca ou lhe emprestam, ou conhece uma pessoa que o ajuda até que, né, pode ser que seja uma graça divina que tenha aparecido isso na minha vida, essa indicação, esse emprego, mas e se o pneu do carro furar, dá para aceitar que é uma graça divina, furou o pneu, para chegar atrasado, pois é, aí é que está, a coisa é muito complexa. Quando fura. 18 Hélio Couto o pneu do carro, também é a graça divina, quando tem outro problema, também é a graça divina, se apaga a luz e ficou preso no elevador, é a graça divina. Se teve uma enchente, levou tudo, é a graça divina, porque tudo que acontece é para o crescimento da pessoa. O todo pensa em crescimento, evolução e expansão, complexidade, aumento da complexidade, exponencialmente, vitalmente. Então o X é, se a pessoa flui com a fluência divina, furar o pneu não tem problema nenhum, troca o pneu, pronto, resolvido. Seja lá o que for, seja a tragédia que for, não importa, porque está dentro da fluência divina, é outra visão de mundo, não importa, a pessoa solta o que tem pelo caminho e flui, os que vão contra são os que têm problema, os que fluem, passam pelos problemas o mais facilmente possível, é uma poeira, porque estão fugindo com o todo, aceitam a graça. Agora, se põe obstáculo à graça, a sombra crescerá e os problemas crescerão, aumentarão, aparecerão, portanto, às vezes o pneu fura pela graça divina e às vezes o pneu fura pela sombra, tem duas possibilidades. O universo é um lugar muito complexo e muito simples ao mesmo tempo, e aí como é que vou saber se estou de um lado ou do outro lado? Simples. 19 Graça divina e ego. Qual é o sentimento dominante? É isso, sentimento dominante na sua vida, é isso, o ruído de fundo, emocionalmente falando, se para a agitação externa, o de fundo lá, mais fundo, o que tem aqui embaixo, o que tem? Alegria? Não, então problema, porque aqui embaixo teria que só ter alegria, porque esse é o todo. Então se você descer, forma de falar, aqui embaixo só vai ter alegria, amor, compaixão. Enquanto não chegou a esse ponto ainda temos a caminhar, então é preciso crescer e evoluir, mas para isso é preciso confiar que o todo é amor e alegria, que o todo derrama graça sem parar, mas não está percebendo. Então o problema não está no todo, o problema está na onda que não consegue entrar, porque ele está derramando o tempo todo, no universo inteiro. Não tem um segundo que o todo não derrame a solução de todos os problemas, no universo inteiro.
Vamos dar um pequeno exemplo. Temos um fato histórico, a última ceia, todos estão sentados à esquerda, à direita, o mestre pegou o pão, partiu e foi distribuindo, não houve problema nenhum, ninguém ficou preocupado que não ia ter pão, que ia faltar pão. O pão é a graça divina, ele pegou o pão para 20 Hélio Couto todo mundo, não faltou para ninguém, por quê? Porque havia uma coisa chamada ordem, vocês viram, logo perceberam aonde isso chega, ordem, meia dúzia para cá, meia dúzia para lá, vai passando, ninguém de lá tentou tomar o pão daqui, nem os daqui tomar o pão de lá e avançar antes, nada disso, tudo na santa ordem. Teve pão para todo mundo, ótimo. Agora pensa o seguinte, se for ego, 300 pessoas quisessem invadir o local da última ceia, para tomar o pão, para pegar o pão. Imagina. Claro, poderia-se fazer a multiplicação dos pães de novo, mas seria caótico, certo? Porque 300 pessoas querendo invadir uma sala para pegar o seu pedaço antes dos outros seria muitíssimo complicado. Ia faltar o pão? Não, não iria faltar pão. E faltar a graça divina? Não iria faltar graça divina, claro, nunca, mas ficaria uma coisa muito complicada de administrar. Esta é uma questão do ego extremamente importante. As pessoas, essas 300 pessoas que querem invadir a última ceia para pegar o pãozinho, elas estão preocupadas só em comer o pão, isto é, o alimento terrestre, ou elas estão pensando que através do pão, da graça divina, elas estão no caminho da iluminação. Essa é uma questão extremamente importante. 21 Graça divina e ego. Conseguir o pão terrestre é uma coisa, mas qual é o objetivo de conseguir o pão terrestre? O que esse pão faz? Ele germinará em quê? Ele propiciará em quê? Será que a pessoa enxerga que aquele pão é um instrumento de iluminação? Essa é a questão principal. É por essa razão que precisa ter ordem. A energia do todo é derramada infinitamente e não faltará nada para ninguém. Ninguém ficará sem, podiam ser 500 pessoas, 5.000 pessoas, 50.000 pessoas, ia ter pãozinho para todo mundo, mas é preciso ter uma ordem para distribuir o pão, senão é um caos e caos vocês já sabem onde é que é, lá embaixo, aí, caos. Lá vocês já sabem como é que é. É difícil conseguir o pãozinho, porque, sabe aquele velho ditado, quem pode mais, chora menos, é isso aí. A lei do mais forte, essa também, então, mas na luz é preciso ordem, organização, só isso, não vai faltar pãozinho para ninguém, mas e em segundo lugar a coisa mais importante, que aquilo é um alimento de iluminação, tanto é que logo em seguida o que ele falou? Este é o meu corpo que é dado por vós e este é o meu sangue, literalmente. E o que é? Vamos reduzir o pão e o sangue a moléculas, prótons, quarks, vácuo quântico, bóson de Higgs e outro campo que colide. 22 Hélio Couto que gera massa, isso aqui sai daqui, do vácuo quântico. Quando se falou, este é o meu corpo, quer dizer, isso aqui é o vácuo quântico, só que não podia falar desse jeito, lógico, então fala-se, este aqui é o pão, este aqui é o sangue, mas o que estava sendo distribuído? O todo, literalmente, a onda do todo contínua sendo distribuída pelo universo inteiro. Então, vocês veem, esse é um exemplo perfeito da situação, vocês veem que é indispensável se quer ser feliz, alegre, felicidade, esse estado de ser, sem a graça divina é impossível, literalmente impossível, porque a graça divina é a alegria, é o amor, é a abundância, é a prosperidade, é tudo de bom que pode existir. Se a gente não deixa isso entrar, o oposto é o que teremos, a falta disso, a escassez e aí a luta na escassez, a batalha, a invasão, a conquista e assim por diante, e tudo isso por causa de um entendimento do paradigma. Porque tem que invadir e tomar o outro, faltará, tem que escravizar o outro porque, faltará, e aí nós temos a seguinte situação. Como nessas civilizações que acham que faltará, então tem que invadir, tomar, escravizar, cria-se ou tem-se uma ideia de que a coisa, dessa forma. 23 Graça divina e ego de invadir etc., que funciona para alguns. Porque, isso aí é absolutamente lógico e matemático, se eu, qualquer ser, escravizo 100, o custo é praticamente zero, e o lucro é praticamente tudo e todo meu. Como seres humanos, todos os seres são inteligentes, esse cálculo foi feito desde que se desceu da árvore. Se nós tomarmos o outro, escravizarmos o outro e, evidentemente, foi isso que começou a acontecer em larga escala, então vocês olham todas as civilizações, o número de escravos em relação aos livres era uma coisa enorme, isto é, toda aquela civilização era baseada no trabalho escravo, veja Roma, por exemplo, Atenas.
Atenas, se não me engano, tinha 40 mil cidadãos livres, o resto era escravo. Então se constroem todas essas obras gigantescas em cima de quê? Do trabalho escravo, é lógico, maximiza todo o lucro e minimiza os custos. Qualquer criancinha de 3 anos de idade consegue entender essa fórmula e quando fica grande faz a mesma coisa, é só olhar 10, 12, 50 mil anos atrás, em todo lugar, sempre foi isso. Tudo foi isso, foi feito em cima dessa visão de mundo, tudo, literalmente, foi feito em cima dessa visão de mundo, desse paradigma. 24 Hélio Couto agora, este é o paradigma do todo, não é? Esse paradigma funciona. A longo prazo, médio prazo, não funciona, só dá problemas e mais problemas e mais problemas. É só uma questão de tempo para os problemas aumentarem. Se nós considerarmos que Roma desde a Espanha até a Palestina, até a Gália no norte da África tinha 120 milhões de pessoas morando ali, no Império Romano, 120 milhões, no auge. Tudo isso, toda essa estrutura dependendo do trabalho escravo. Relativamente isso funcionava, por quê? Porque eram 120 milhões. A cidade de Roma funcionava, em termos, porque tinha 1 milhão de habitantes, pouco mais que isso aqui. Essas coisas funcionaram durante algum tempo neste planeta porque tinha pouquíssima gente. Hoje, vocês estão vendo. Então essa estrutura, aquilo que havia que estava montado para funcionar no Império Romano, exponenciada, isto é, 1600 anos depois, porque acabou em 400, 1600 anos depois, nós temos 7 bilhões e tanto, indo para 8. Agora é a mesma estrutura, o que tinha para os 120 milhões agora está implantada para 7 bilhões, e aí os problemas. 25 Graça divina e ego estão aí. O que funcionava, em termos, para 120 milhões, para 7 bilhões ficou bastante complicado de funcionar. Quando os ários invadiram e começaram a pegar os primeiros escravos há 12 mil anos, para uma tribo ária funcionava, só não pensa Han que dali a 12 mil anos eles teriam um probleminha na mão de 7 bilhões para 8, ou para 9, eles só não pensaram nisso, da mesma forma que atualmente também não se pensa, como será daqui a 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões. Há 12 mil anos, eles não tinham capacidade de pensar, a mesma que tem hoje, a mesma. Eles não tinham um paradigma que funcionasse, tinham, e os ários não tinham um outro paradigma de escravizar, e os ários não fizeram esses cálculos todos que nós estamos mostrando, claro que fizeram, é o óbvio. Se não porque eles não fizeram uma parceria, tinha a tribo ária e tinha a tribo aqui no norte da Índia. Por que que eles não fizeram acordos comerciais, trocas justas? Era simples. Por que precisava escravizar toda essa tribo aqui, exterminar e genocídio etc. Por quê? Não dava para conviver em paz, o planeta era pequeno, tribos de 500 pessoas, porque é o que havia, mais ou menos, 300, 500. 26 Hélio Couto pessoas é um número funcional numa tribo. São tamanhos que funcionam. Além disso, você já começa a ter questões sociológicas complicadas de gerir e aí fica muito difícil, porque para você chegar a um grupo de pessoas, tipo 25 mil pessoas, que vivem em total paz e harmonia, é preciso muita evolução, muita, extrema evolução, portanto 12 mil anos atrás ainda não havia o conceito para se poder pôr 25 mil pessoas vivendo em paz e harmonia, para isso foi preciso espirrar 8, 10 mil anos até que eles viessem a 2500 anos, 2400, porque foi em cima desses ensinamentos de 2400, 2000 anos atrás é que essas 25 mil pessoas puderam viver em paz e harmonia, sem ninguém escravizar ninguém, hoje na face da Terra, mas mesmo, se vocês olharem a mitologia, vocês verão, mesmo com o conhecimento que eles tinham naquela época era possível fazer isso, paz e harmonia. Só que um lado tem um paradigma pacífico e o outro lado tem um paradigma de invasão, de conquista e de escravidão. Deu no que deu, está aí. Tem solução, tem solução, claro. Experimenta falar, comentar com alguém que a solução está 12 mil anos atrás. 27 Graça divina e ego para toda esta parafernália eletrônica que temos hoje, experimenta comentar que a solução estava lá atrás, onde não existia nada disso, mas existia paz e harmonia, alegria e amor, sem nenhuma parafernália moderna. Como será classificado? Já sabem né? Agora imagine que se queira manter esta parafernália crescente e que se queira ter paz, harmonia, prosperidade, alegria, amor, imagine, tenta imaginar se é possível isso sem a graça divina.
Em 6.000 anos, acredita-se que houve 30 anos sem guerra, isto é, não se tem documentos. Pensa. Como achar a solução para 8, 9 bilhões, 10 bilhões, vai pondo, paz, harmonia, alegria, amor, conhecimento, prosperidade sem o todo. Então, você já sabe a resposta, né? Isso tudo já foi pensado, não tem solução, lógico, não tem solução. Esses objetivos são ilusões totais sem o todo, impossível, paz, harmonia, impossível sem a graça divina, sem mudar o paradigma para incluir o todo e deixar o todo dirigir literalmente, impossível. Então aí é inevitável que se chegue à seguinte conclusão: já se deu por perdido o jogo, quem pensa ou não assim? Já se deu por perdido o jogo, é assim mesmo e deixa rolar, como se fala, ou não é assim que os nossos 28 Hélio Couto companheiros lá de baixo pensam? Não, lá embaixo eles ainda pensam, uma parte ainda pensa que vai conquistar o universo, aquela história Star Wars, o imperador, o império vai se expandindo, expandido, exatamente assim que eles pensam, o plano deles é conquistar o universo material, incluindo o astral, onde eles já estão no astral, então eles querem o astral, mais a terceira dimensão. Evidentemente que alguns deles já devem ter pensado que tem uma quinta dimensão, alguns já devem ter pensado e desconfiado que existe isso, porque se existe 3, 4, mecânica quântica, fala de 11, eles já devem ter pensado que pode ser que tenha uma quinta, sexta, sétima, oitava, então com certeza alguns dentre eles são ambiciosos o suficiente para pensar em conquistar também as demais dimensões. Parece incrível, mas é a realidade, eles pensam assim e aí é nesse ponto a que chega quando se tem um paradigma contrário ao todo, quando não se aceita a graça divina. Ai, mas então a coisa vai chegando e vai chegando a esse ponto em que eles estão lá embaixo. É, porque se é contra, ad infinitum, complicado né? Muito complicado. Muito complicado para eles, evidentemente. Você está vivo, você não tem como. 29 Graça divina e ego desaparecer, não tem como sair da situação que está, não se diverte, porque nessa situação o divertimento já perdeu a graça, então só sobra uma única motivação, a conquista, é escravizar, conquistar o universo, certo, para ter o que pensar na vida, para ter o que fazer na vida. Caso contrário eles ficam como? Pensa, lá numas cavernas sem fazer nada, isso é infernal, ficar sem fazer nada, sem poder, não tem biblioteca, não pode estudar, não pode trabalhar, ajudar nem pensar, é infernal, realmente. A situação deles é uma coisa catastrófica, terrível. Então como é que eles usam o tempo? Conquistando, infernizando todos os demais, porque eles querem conquistar o universo, então eles têm que trabalhar, isso eles fazem, trabalham dia e noite para conquistar o plano deles, conquistar o universo, que ainda não entenderam como funciona isto aqui. Mas eles não entenderam, paciência, isso é explicado para eles continuamente, não é por ignorância, não, que é explicado continuamente como o negócio funciona e não tem outra saída, não tem saída para cá, é só para cá que o rio corre, mas não adianta. Sem graça divina não vai ter felicidade, mas não adianta, resistem. 30 Hélio Couto e resistem. E surtam, quando escutam uma coisa dessas, surtam. Vocês veem que aqui ajudar é uma coisa muito complicada, porque o ego não quer, tem que ser do jeito que eu quero. Você pode tentar ajudar de todas as formas, portanto tem que ser uma ajuda inteligente, uma compaixão inteligente, porque não adianta. Enquanto não parar para pensar, não evolui, e como que faz para parar para pensar? O método normal é a sombra, pela sombra para pensar porque aí é problema. Isso que continua recebendo, a graça divina que está ajeitando, a coisa para não ser um desastre total, mas problemas e problemas. Isso criado pela própria pessoa, não é castigo, não tem nada disso, a própria pessoa criou o problema, e aí colhe aquilo que plantou, isso é inevitável, plantar é livre, colher é obrigatório, então apesar de tudo isso o todo continua mandando graça divina. Os problemas poderiam ter solução num estalar de dedos se a pessoa deixasse. Depois que o problema ficou enorme, aí quer um milagre enorme, não tem problema com milagre enorme, não tem problema de tamanho de milagre. O problema é se houve uma mudança. 31 Graça divina e ego interna que justifique o milagre enorme. Esse é o problema.
Se a pessoa internamente mudou, se ela mudou a frequência, pode entrar em fase, ela pode receber a graça, o milagre enorme acontece, a porta abre, etc. Mas isso é se a pessoa mudou realmente, se não é tática, não é técnica, não é manipulação, não é jeitinho, etc. É se realmente mudou. Isto é, falando de outro jeito, se pôs o joelho, se pôs os dois joelhos no chão, que é simplesmente se tem humildade ou não, porque colocar o joelho no chão sem ter humildade não significa nada, é se tem humildade para aceitar a orientação do todo. E isso para o ego é uma coisa terrível. É por isso que se fala que enquanto tem ego não tem solução. Enquanto o ego não desaparece, é uma forma de explicar a coisa, não existe solução. Por quê? Normalmente o ego quer, porque quer e porque quer. Se você pegar, ao longo da história, esses grandes invasores, conquistadores, genocidas, etc. e perguntar para eles, por que você fez tal coisa? O que eles respondem? Porque eu posso, sempre falaram isso. Porque eu posso, aí faz, pois é. Qual é o freio? Poder é uma coisa, e fazer é outra. Eles não tinham um freio interno para avaliar isso, claro que tinham. Todo ser tem a centelha. 32 Hélio Couto divina dentro de si. Todo ser. Então o ser sabe, ele pode porque ele tem força para invadir a outra tribo, escravizar todo mundo, mas ele não deve fazer isso, porque é contrário à centelha divina que está dentro dele, é contrário ao paradigma do todo. E esta questão do posso, mas não devo, é o que está no ar até hoje e continuará no ar ad infinitum. Obrigado.